Hoje a gente vai mergulhar num tema que é fundamental para todos os terapeutas sistêmicos, né? Que é o impacto dos desafios pessoais, e que todo mundo tem na leitura de campo, né? Então, assim, como que isso realmente, né, como é que esse impacto acontece, para você começar a compreender e começar a fugir dessas armadilhas, né? Então, assim, esse é um aspecto que muitas vezes ele é negligenciado, né? Mas sabe o que? Pode ser ele compreender isso, entender como que isso funciona, pode ser a chave para transformar a sua prática e para melhorar significativamente os resultados que você é capaz de trazer para os seus clientes, porque assim, os seus desafios pessoais, eles estão aí impregnados naquilo que você entrega para os seus clientes. Entende? Então, assim, quais são, do que nós estamos falando, né, sobre esses desafios pessoais? O que é que eu estou dizendo aqui? Estou falando de questões não resolvidas, né? E que todos nós temos, chova ou faça sol, todos nós temos questões. Como terapeutas, né, nós temos uma responsabilidade gigante, né? Quando a gente acessa as informações mais profundas, né, e mais sutis, né, que vem com o campo, então, como consteladores, eu estava falando, a gente tem uma responsabilidade grande, que é acessar as informações sutis que o campo daquele cliente traz, para que a gente possa ajudar esses clientes aqui a se libertar dos próprios padrões disfuncionais, dos emaranhamentos familiares deles, entende? Então, assim, isso é uma grande responsabilidade. Só que o que muitas vezes vai te impedir de ter essa leitura clara, essa leitura precisa para uma intervenção cirúrgica, vão ser as suas questões. Essas questões internas não resolvidas, sabe? Do tipo dores que todo mundo tem, traumas que a gente experimenta, né? Maior ou menor grau, não importa. Crenças limitantes, né? Ideias calcificadas, modos de comportamento viciado, tudo isso que a gente carrega aí no longo da vida. Ninguém está livre disso, entende? Ninguém. Então, assim, quando você não olha de perto, isso pode se tornar uma barreira que, apesar de ser invisível, ela é bem concreta na sua vida, e ela é bem espessa, né? E essa barreira vai te impedir de acessar esse campo com clareza. Então, assim, você tem que pensar num movimento sistêmico, né? Trazer essa imagem para você. O que é um movimento sistêmico? Ele é um espelho, né? Então, assim, se esse espelho, ele está sujo, e como é que você suja ele, né? Esse espelho sujo, ele está coberto pelas suas próprias coraças emocionais, né? Por tudo isso que eu falei, suas crenças, os seus traumas, dores não resolvidas. Então, isso nubla e suja esse espelho, que deveria ser claro e cristalino. Então, fica muito difícil de refletir, né? Porque o espelho serve para quê? Para refletir. Então, se ele está sujo, vai ser difícil refletir com precisão o que está acontecendo no sistema do cliente. Óbvio, parece, né? Muitas vezes, isso que a gente chama, né, que dentro do método ECOS a gente trabalha no desbloqueio dessas couraças, elas vão se formar, muitas vezes, ou todas as vezes, né? Elas vão se formar como um mecanismo de defesa, é o que eu chamo de o sistema imunológico emocional. Então, são mecanismos de defesa, uma proteção que a gente vai construindo ao longo da vida para lidar com as próprias questões, com os próprios traumas, com aquilo, né, que a gente não consegue digerir bem. Então, a gente vai criando couraças para impedir que a gente repita essas experiências. Os mecanismos de defesa servem para quê? Para impedir que você sofra aquilo de novo. Isso é um mecanismo de defesa, né? Para bloquear a ameaça, né? O perigo, a dor que vem de fora, real ou imaginário, não importa. Então, assim, e é exatamente aqui nisso
que mora o problema. Né? Quando essas barreiras internas, elas não são dissolvidas, elas não são removidas, as suas questões não são trabalhadas, elas vão se misturar no campo que a gente está lendo. E isso pode distorcer a sua percepção. Entende? Isso é muito sério. E aqui, o que acontece? Quando você está carregando essas dores não resolvidas, essas questões podem literalmente se emaranhar ali no campo do cliente. Isso quer dizer o quê? Que em vez de você perceber as dinâmicas familiares do cliente de uma forma clara e objetiva, o que acontece? Você começa a projetar as suas próprias histórias, as suas próprias feridas ali naquele campo, porque tem identificação. Identificação tem, é uma questão de ressonância, o princípio, uma lei da física. Mas a questão é, se você não está resolvido, você se identifica e se engancha ali. E o resultado disso, você pode acabar intervindo no campo do cliente, no que você vai trazer, na própria interpretação, com base nas suas questões pessoais, não nas do cliente. Então, assim, isso lógico que vai prejudicar o seu movimento sistêmico, mas também pode causar danos. Por quê? O seu cliente, ele está ali confiando em você para você ser o canal que vai guiar ele rumo a uma solução para o que aquele sistema necessita, né? Que é único. Percebe o risco? Então, você imagina assim, ó, se você tem uma questão, sei lá, não resolvida de pertencimento aí na sua própria família, quando você vai conduzir um movimento sistêmico, essa dor pode emergir sem que você perceba, porque você não tem, ela está no seu ponto cego, ela não, né? A clareza não está no seu radar ali. Você não trabalhou ela, você não sabe reconhecer de onde ela vem, quando ela se manifesta, de que forma, como você pode lidar com ela. Ela não está no seu radar. Então, sem que você perceba, isso vai influenciar a sua leitura do campo. E aí vai fazer você ver ali, em cada movimento, em cada cliente, esse filtro. Então, você pode tender a enxergar só esse tipo de questão. E aí é que tem um pulo do gato, e presta atenção. O problema é que nem sempre esse é o verdadeiro foco daquele movimento. Muitas vezes o cliente está lidando com uma dinâmica completamente diferente, mas a sua própria história está interferindo e obstruindo a sua visão, obscurecendo a sua clareza, a sua visão. Entende?